Mente perturbada é aquela que sofre de insatisfação contínua. Vive tensa, perturbada, inquieta, e não se tranquiliza e nem repousa. Se aflige com o futuro e com o passado, assim como com as circunstâncias do presente. E estou convencido de que há mais mentes perturbadas na atualidade, do que em qualquer geração anterior. Quem vive nas grandes metrópoles vê provas diárias disto. Se você ficar na frente dos teatros na Broadway em Nova York e observar os que saem dos shows, dificilmente verá um sorriso no rosto de alguém. São pessoas que pagaram $80 para encontrar alívio temporário de suas cargas, mas saem com uma carga maior do que quando entraram. Aparentemente muitos dos que amam a Jesus têm tanta perturbação mental quanto os milhões de descrentes. Vejo prova disto em algumas das cartas que o nosso ministério recebe. Multidões de crentes passam a noite em claro, perturbados e com angústia. Vão à igreja na esperança de experimentar algum tipo de alívio de suas cargas. Mas assim que acaba o culto, o problema volta. Por que há tanta gente atualmente com problemas mentais? Quero compartilhar com você algumas das razões que eu creio que o Espírito Santo tenha me mostrado. 1. Muitas pessoas são perturbadas pela pressão dos tempos. Durante décadas, especialistas seculares têm nos dito que a prosperidade é a resposta para os problemas da humanidade. Uma boa educação, um emprego decente, uma bela casa, dinheiro no banco, todas estas coisas devem supostamente dar dignidade e paz de espírito às pessoas. Se cada um pudesse ter apenas uma fatia do sonho americano, dizem os especialistas, os nossos problemas de crime e droga seriam resolvidos. Esta teoria declara que as pessoas acabam como alcoólatras e viciados porque nunca tiveram um pouco de amor próprio. A pobreza alijou-os das oportunidades que lhes concederiam senso de dignidade. Então agora, se simplesmente lhes concedermos um emprego com salário decente, um bom lugar para viver, com salário todo mês, suas vidas serão ótimas. Quero responder a esta teoria com uma história pessoal. Anos atrás, Nicky Cruz, um cruel líder da gangue Mau Mau, foi levado ao interior para ser analisado por um psiquiatra. Nicky era um brigão que vivia como demônio. Todos que o conheciam achavam que era inteiramente incorrigível, sem chance de mudança. Após ficar algumas horas com Nicky, o psiquiatra confirmou a avaliação de todos, disse que Nicky era totalmente louco, e não havia esperança de reabilitação. A razão? A razão apontada era que a educação em meio à pobreza de Nicky em Porto Rico, o havia privado das oportunidades que outros receberam. A sociedade era culpada por ele ser um monstro. Nicky olhou para o psiquiatra e disse: cara, você é o louco. Adoro dançar lutar. Diga-me como sua mãe lhe tratava. Ele acabou analisando o psiquiatra. Nicky estava certo, a pobreza não é a raiz do pecado. Se assim fosse, por que há mais e mais adolescentes se prendendo a drogas pesadas? Estes jovens problemáticos têm tudo que desejam ao seu alcance. Por que se voltariam para as drogas se já têm a paz de espírito que as coisas materiais supostamente concedem? Porque há um número crescente de médicos, advogados e executivos se tornando alcoólatras. Eles têm empregos bons, salários mensais de 2 dígitos de milhares, muitos automóveis, férias frequentes. Mesmo assim se voltam cada vez mais ao álcool para amortecer suas mentes perturbadas. Fui a Wall Street no fim do expediente, quando a bolsa de valores fecha. As portas então abrem e fecham, enquanto os corretores saem correndo como um estouro da boiada, procurando o bar mais próximo. Eles se amontoam às dúzias nos barzinhos minúsculos de Wall Street para encher a cara, tentando afogar as emoções no álcool. Por que não estão felizes? Porque têm tantos problemas na cabeça. Eles têm tudo que lhes disseram que precisariam para sentirem-se realizados. Têm uma renda confortável, possuem casas de férias, fumam charutos de $50, bebem vinho de $300, têm carros caros. Contudo, se embriagam para conseguir aguentar pelo menos até o fim do dia. Porque estas pessoas não desfrutam de uma paz de espírito tranquila, saciada. É porque temem perder tudo. Temem que a economia entre em crise, e que de repente tudo aquilo que trabalharam para acumular, desapareça como fumaça. Jesus preveniu que nos últimos dias o coração das pessoas seria atormentado pelas crises que ocorreriam no mundo. Haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 25,26. Jesus disse que os acontecimentos que sobrevirão ao mundo serão tão assustadores, que as pessoas literalmente cairão mortas por falência cardíaca. Agora mesmo estamos testemunhando exatamente o que ele previu: o caos mundial, confusão, agitação. As notícias que surgiram no mês passado, dezembro de 1998, por si só já são suficientes para afligir e causar perplexidade até nas mentes mais sólidas. O Japão, a segunda economia mundial, teve uma recessão ainda mais profunda. O segundo maior banco entrou em falência, com débito de $20 milhões. Agora o governo federal intervém para assumir o banco, mas outros bancos japoneses devem logo entrar em colapso também. Alan Greenspan, presidente do Banco Central americano, afirma que a Bolsa de Valores americana está se comportando exatamente como antes da crise de 1929. Segundo Greenspan, esta especulação feroz que estamos vendo é do mesmo tipo que produziu a Grande Recessão.
5 grandes grupos industriais americanos anunciaram o corte de 50 mil empregos em apenas 2 semanas. O presidente dos Estados Unidos recebeu o pedido de impeachment por parte do Congresso. Porém, a atitude da maioria dos americanos foi daí. Um congressista republicano disse, nestas palavras: vamos esquecer o impeachment, vamos esquecer esta coisa de moral. Se tirarmos o presidente, vamos perder a prosperidade e acabar em recessão. As suas palavras refletiram a atitude da maioria dos americanos. A moral não é mais importante, pois a única coisa que importa é o dinheiro. O lema que deu emprego ao atual presidente foi: o que conta é a economia, seu bobo. Um respeitável professor de Nova York foi despedido por colocar a Bíblia em cima da mesa, deixando-a à disposição dos alunos. Ele era um dos melhores professores da cidade, a média de sua classe era acima das demais. Se ele tivesse posto uma caixa de preservativo sobre a mesa, nada teria lhe acontecido. Mas ele foi despedido por ter levado a Bíblia à escola. Todas estas coisas são dolorosas e causam perplexidade a qualquer pessoa que ame a Jesus. Em verdade, o nosso ministério recebe montes de cartas de crentes de todo o país que se preocupam com a ruína moral da nação. Uma destas cartas veio de um pastor na faixa dos 90 anos. Ele recorda a imoralidade da década de 20 que trouxe julgamento sobre nosso país através da Grande Depressão Econômica. Ele testemunhou 2 guerras mundiais. Viu os transportes mudando de carroças a cavalo, a naves espaciais. Viu a comunicação indo de rádios que chiavam à internet. Em resumo, viu de tudo. Agora ele escreve que a pecaminosidade que ocorre em nosso país hoje lhe causa mais pesar do que qualquer coisa que já tenha testemunhado. Ele mal consegue absorver, diz, porque está tudo tão rápido, e a profundidade da depravação está além da compreensão. No entanto, Jesus traz uma palavra de garantia a despeito de tudo que vemos ocorrendo. Ele ordena: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Ele está dizendo: não deixe que nenhuma destas coisas ruins sobre as quais estou lhes prevenindo, perturbe sua mente. 2. Muitos cristãos têm a mente perturbada por estarem perplexos com a sua pecaminosidade, com as suas fraquezas e com a sua falência moral. Há muitas vozes no mundo hoje analisando por que as pessoas estão tão perplexas e abaladas. Mas o resultado é nada mais que uma babel de razões confusas. O fato é que, nenhuma pessoa que realmente ame Jesus Cristo será abalada pela perda potencial de coisas materiais. Antes, ela será atormentada por problemas na área espiritual. Paulo conhecia a verdadeira causa das nossas perplexidades e das nossas perturbações. Ele aborda o assunto em Romanos 7: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 15,19. O apóstolo está dizendo exatamente aquilo que não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas aquilo que eu quero muito fazer, em obediência a Deus, não me vejo fazendo. Aqui Paulo está falando a milhares de crentes sinceros. Eles estão perturbados pois simplesmente não conseguem vencer o pecado. Querem fazer o certo, viverem santos e puros diante do Senhor. E odeiam o pecado que tão facilmente os tenta e interrompe sua comunhão com Cristo. Mesmo assim continuam voltando para Ele. Acabam ficando angustiados, agitados, esgotados, e gritam: ó, desventurado homem que eu sou! Eu não quero mais fazer isso. Mas pareço muito frágil para resistir. Por que sou tão fraco? E até quando vou aguentar esta luta? Será que vou ficar a vida inteira chorando um mar de lágrimas, confessando e me arrependendo, e depois voltando para o pecado? Pessoas assim que amam a Jesus, não estão tão preocupadas com a crise econômica ou com a crise mundial, mas estão muito mais aflitos devido à sua queda espiritual da semana passada. Eles achavam que haviam dominado aquele pecado que os assediava, mas de repente ele volta sobre eles com força redobrada. Agora se entristecem por haverem ferido mais uma vez o Senhor. E se preocupam porque estou sempre caindo, quando a única coisa que desejo é agradar a Jesus.